Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a nossa vida, amém? Hoje vamos falar sobre a perseguição à palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações de todos os vídeos que eu postar aqui, amém? Perseguição às escrituras, que é a Bíblia. Por que a Bíblia é tão perseguida? Porque querem mudar as escrituras. Bom, na cadeia você pode levar vários livros, excelentes livros. O efeito deste livro é pequeno na vida dessas pessoas, mas a Bíblia é o único que transforma vidas. Muitos que eram presos saem e vão evangelizar, têm a sua vida transformada. A Bíblia é a palavra de Deus e muitos não aceitam ela porque querem continuar na prática pecaminosa. Tivemos aí recentemente uma pessoa famosa querendo reescrever a Bíblia. Essas pessoas só querem ouvir do amor de Deus, como se Deus amasse o pecado em que ela vive. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus é santo e puro. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E tem cristão que está aceitando essas doutrinas do diabo, doutrinas do orgulho colorido, doutrinas para viver em pecado. Mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Estamos vivendo esses dias e esses tempos de apostasia. Eu creio que estamos nesse tempo. Um levantamento encomendado pelo Rádio Transmundial, a missão Portas Abertas, mostra que há pelo menos 22 países que impõem restrições à leitura da Bíblia Sagrada. Em muitos deles, possuir um exemplar resulta em perseguição, prisão ou até, em casos extremos, em morte. Eu vou citar apenas alguns países aqui, como Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, China, Vietnã, Turquia, Catar, Cazaquistão, Butão, Omã e outros países. As Maldivas, por exemplo, destino de luxo para muitas pessoas de diferentes partes do mundo. Os cristãos não vivem a plenitude da ideia de igreja. Eles não podem se reunir com liberdade. Quando um cristão é descoberto, ele pode sofrer retaliações. No caso das mulheres, elas podem ser forçadas a voltar para o islamismo por meio do casamento forçado, ou ameaças, ou até agressões físicas ou verbais. Já em relação aos homens, eles podem sofrer violência física, assédio moral em ambientes de trabalho ou prisão governamental. Se o cristão não viver a plenitude do verdadeiro evangelho, o Brasil sofrerá assim como aconteceu em outros países. Eu não irei ficar falando de todos os países porque seria um vídeo muito longo, mas eles estão fazendo isso aos poucos, querendo destruir a família, como vimos um pessoal do orgulho falar, e outro querendo nos calar. A igreja precisa se posicionar e viver o verdadeiro cristianismo. Não devemos apenas orar pelas pessoas que amamos, mas devemos orar pelo nosso país também. Não é tempo de brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser quem ele é. Vou deixar um trecho da fala deles aqui. Peço a você para compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que a palavra de Deus venha tocar mais corações e quebrar esse coração de pedra e sair do pecado, abandonar o pecado e viver o verdadeiro cristianismo, em nome de Jesus, amém? Porque vocês querem destruir a família. Sim,
Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Eu fico até engasgado falando de tudo isso, porque a gente sabe que o grande problema da LGBTfobia no Brasil se chama religiões cristãs. Esse é o problema que a gente tem. Então, enquanto a gente não olhar para isso, enquanto os próprios evangélicos não começarem a formar um cerco para que essas pessoas percam espaço, para que essas pessoas percam o poder da fala mesmo, de tipo, você não pode fazer esse tipo de coisa. Enquanto a lei anti-LGBTfobia não for colocada em prática, porque a lei é muito clara dizendo que a liberdade religiosa não pode ser desculpa para crimes de LGBTfobia, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar tendo aí quase um LGBT morto por dia por ser LGBT. A gente não vai resolver esse problema. A gente não vai. Então eu acho que a gente tem que dar nome. Tem que dar nome. O André Valadão, ele não é só errado, ele é um criminoso dentro da nossa lei. Dentro da lei que o Brasil criou. Então, acho que esse é o tipo de coisa que, infelizmente, a gente tem que ficar lidando, infelizmente, todos os dias. Aí alguém, quando não é ele, é a irmã.